Oi, nos vídeos anteriores eu falei que tinha algumas palavras, algumas coisas técnicas aqui, como esse int e alguns outros itens, por exemplo, o título aqui, e eu também vi aqui feirinho, que eu achei estranho, assim, que eu não sabia a tradução, mas eu pesquisei e seria mais esses itens escritos em verde, que está escrito em verde eu iria traduzir, e eu acho que vocês podem perceber que nos vídeos anteriores, que acho que seria o 1 e o 2, que seria a tradução dessa parte, a análise, a compreensão, ficou um pouco longo, mas aqui eu percebi que teria bastante descrição, porque seria, por exemplo, conhecendo os personagens, o início da história, para ele trouxe bastante descrição ali, que parece que não é tanto assim, mas é uma descrição geral que parece longa, por isso o vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas eu dei uma olhada aqui e aqui para baixo não tem muita descrição, tem mais diálogo e se tem uma descrição, uma pequena descrição, onde o vídeo ele ficaria mais simples para ser visto. Então ali, aqui para mim localizar, se vocês quererem anotar ou ficar assim guardado na cabeça, seria que em green, em verde, eu coloquei Translation of Technical Things, tradução de coisas técnicas. Mas eu acho que a explicação que eu traria nesse vídeo aqui, que seria aqui o título, eu acho que já seria preenchido para todos os vídeos, que coisa técnica frente ao título. E daí tem aqui esse item feirinho, que ele só aparece nessa primeira página, mas ali em blue, em azul, translation of words that I don't know the translation. Seria a transação de palavras que eu não conheço a tradução. Então, se vocês verem palavras aqui escritas ao lado em azul, seria que eu coloquei elas, que quando previamente eu fiz a leitura, eu vi essas palavras e eu não saberia a tradução delas. E se eu não soubesse a tradução, provavelmente eu não saberia a pronúncia. Mas tem palavras em inglês que a pronúncia é escrita igual em português e a tradução é igual. Mas essas em azul seria realmente que eu não saberia a tradução, poderia não saber a pronúncia. Se eu imaginasse que a pronúncia seria de um jeito, eu falaria, daí se eu não tivesse certeza, eu traria uma pesquisa da correta pronúncia, mas seria a tradução de palavras que eu não saberia a tradução. Eu acho que essas palavras vocês deveriam se apegar mais na tradução delas. Por exemplo, exemplos de como usar essas palavras, porque essas palavras que eu não sei a tradução seriam palavras que não são usadas em um dia a dia cotidiano. E para não ficar, por exemplo, usar palavras que eu sempre vou usar no cotidiano, daí até eu percebo assim que fica uma coisa assim, é muito fácil de ser compreendida e parece que daí o inglês fica chato. Então, por isso, essas palavras que são mais complicadas assim, eu acho que é bom para questão de até desenvolver mais assim e não acabar esquecendo essas palavras mais simples de uso comum no dia a dia. E daí aqui em red, em vermelho, words that are kind of slangs, palavras que são, por exemplo, gírias ou expressions ou expressão. Aqui slang eu coloquei que seria gíria. Aqui eu não queria se referir realmente a gíria, porque eu acho que não traz muita gíria aqui, porque, por exemplo, seria o roteiro seria sobre pessoas que moram na Itália, eles falam, eles
tem a língua inglesa, eu acho que eles não utilizariam muita gíria, mas eu queria que me referia a mais expressões, que, por exemplo, em inglês está escrito uma expressão de um jeito e eu penso que a tradução seria uma coisa bem literal, mas ela significa uma coisa muito diferente, ou a escrita é muito parecida com o português e a tradução pode ser muito diferente. Então, seria mais isso que eu poderia, por exemplo, no vídeo falar que eu vi aqui essa expressão e eu sei que ela é um pouco difícil de lembrar, por isso deveria focar mais nela e eu acho que eu me alongaria muito em traduzindo palavra por palavra e daí, para mim não ficar muito nesse buraco que eu acho que tomaria muito tempo do vídeo, eu traria escrito essa expressão em algum canto aqui de vermelho para mim, para sentido de eu de me situar melhor. Eu não sei se traria contribuição para vocês que assistem, mas seria mais para mim me situar. Então aqui que eu achei essa parte interessante, eu não li anterior, quando eu fiz eu fiz a pesquisa mais ou menos uma semana atrás e depois eu não li de novo, então aqui eu iria lendo o que está na frente e eu acho que seria, eu começo aqui, daí depois aqui e aqui. Então, ali, esse interior, a tradução dele seria interior. Aqui eu trouxe a tradução de um site o nome do site seria beverlyboy.com, que ele traz ali uma explicação do que seria interior, esse int, mas estaria em inglês. Tá? Interior means interior significa interior, and ext means exterior, e ext significa exterior. Ou seja, aqui tem esse int, e quando tem esse int está se referindo que é o interior de algum lugar. E quando tiver aqui no começo ext, o significado seria exterior e significaria que a cena está acontecendo no exterior, por exemplo, no ar livre e no interior, no interior de alguma casa, residência, alguma coisa assim. Voltando aqui, essentially anytime a scene takes place inside a building, essencialmente qualquer hora que uma cena toma lugar dentro de um prédio, or a car, ou dentro de um carro, the scene heading will denote int. A cena acontecendo vai denotar int. Terei que trazer esse int aqui. And anytime the scene takes place outside the ext, e toda vez que uma cena toma lugar fora, o ext, que seria exterior. For exterior use, para uso em coisas local exterior. That is much straightforward. Daqui eu trouxe